Olá, graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre as nossas vidas, como igreja, como discípulos de Cristo. É bom estarmos aqui mais uma vez para o estudo da palavra, para o aprendizado com a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, esta é a tua palavra. Diante dela nós temos temor e tremor, porque é a tua santa palavra. Que ela seja revelada a nós, que o teu Santo Espírito fale conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos falando sobre as parábolas de Jesus e fazem alguns dias que estamos estudando sobre as parábolas. Hoje queremos estudar no Evangelho de Mateus, capítulo 7, Mateus 7. Vamos ler primeiro o versículo 21, para entendermos melhor a parábola, que está registrada do versículo 24 até o versículo 29. Então, vamos ler Mateus 7, o versículo 21. Depois vamos para o versículo 24 até o versículo 29. Hoje nós queremos falar sobre a parábola das duas casas. A parábola das duas casas. Mateus 7, 21 diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse é o versículo 21. Vamos ler agora do 24 até o 29. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Versículo 26. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Querido, você que está me ouvindo, você que está assistindo a este vídeo, em qualquer lugar deste país ou do mundo, não sei onde você está, mas hoje nós queremos falar sobre este assunto, a parábola das duas casas. Nesta parte do discurso, o Senhor Jesus está falando, e ele fala inclusive sobre sua divindade. Note no versículo 1 que Jesus está trazendo à tona a sua divindade, a divindade dele. Ele está dizendo, nem todo o que me diz Senhor, com S maiúsculo, Senhor, o nome de Deus, ele está dizendo, nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Então ele está trazendo aqui à tona, chamando a atenção daqueles que estavam ouvindo. Ele está dizendo, olha, eu sou o Senhor, está aqui a minha divindade, eu sou Deus,
Então ele está invocando a sua divindade, mostrando isso aos seus discípulos. O Mestre, o Senhor Jesus, usa algumas figuras de linguagem para ensinar aos seus discípulos sobre os resultados, os efeitos eternos nas vidas daqueles que dizem que Ele é seu Senhor, e na vida daqueles que dizem que Ele é Senhor, mas de fato Ele não é coisa nenhuma. Então, por isso ele diz no versículo 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não é isso? Nós vamos aprender com este texto que se Jesus Cristo é de fato o nosso Senhor, e os discípulos aprenderam isso, se Jesus Cristo é o nosso Senhor, então Ele, como Senhor, exige obediência irrestrita. Ele, como Senhor, exige obediência irrestrita. Ok? A parábola das duas casas, este é o nosso assunto. Há três figuras reveladoras dos princípios eternos que são ensinados aqui por Jesus nesta parábola. Quais são essas três figuras que estão aqui nesta parábola? A primeira figura são os fundamentos. A segunda figura, os edificadores, ou os construtores, como você quiser chamar. E a terceira figura são os elementos de teste. Então, nós temos aqui, nesta parábola, três figuras importantíssimas. Os fundamentos, os construtores e os elementos de teste das construções. Elementos de teste das construções. Ok? Então, nós vamos começar conversando e aprendendo juntos, primeiro, sobre a primeira figura que está aqui, os fundamentos. Você vai encontrar os fundamentos no versículo 24 e no versículo 26, ok? Quais são os fundamentos que nós encontramos aqui? O primeiro fundamento que encontramos aqui é a rocha. O primeiro fundamento, a primeira fundação, o primeiro alicerce é a rocha. A rocha, e que o Senhor Jesus trata dela aqui como primeiro fundamento, ela fala de firmeza, aquilo que é firme, forte, estável, duradouro. Eu disse estável, eu não disse instável, porque aqui está a diferença entre os fundamentos, ok? Então a rocha fala daquilo que é estável, firme, duradouro, inabalável. A rocha fala de alicerce, firme. A rocha fala daquilo que não é visível, A rocha fala daquilo que não é aparente, aquilo que é interno. A rocha fala disso. Então, o Senhor Jesus traz aqui, em primeiro lugar, os fundamentos. E ele está tratando sobre o primeiro fundamento, que é a rocha. Ao tratar desse fundamento, ele explica que a rocha, ou o primeiro fundamento, trata-se de ouvir a palavra dele e praticar a palavra. Tá? Então, a rocha, ela está sendo mostrada aqui, é uma figura para ilustrar o ouvir e o praticar a palavra do Mestre. Ouvir e praticar a palavra, Jesus está ensinando aos seus discípulos que isto é fundamental para a vida dos discípulos, para a vida daqueles que estavam ouvindo-o. Ouvir a palavra de Deus e praticar é fundamento, é rocha, é firme, ok? A prática da palavra de Cristo é que torna um discípulo
semelhante a Cristo. Lembram-se que a Bíblia chama Cristo de a rocha que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser o alicerce, a pedra firme de esquina, a rocha. Então, Jesus Cristo é a rocha. Ouvir e praticar a palavra de Cristo, então, é que torna o discípulo semelhante a Cristo, semelhante à rocha. É que torna um discípulo rocha, firme, inabalável. Jesus está ensinando isto aos seus discípulos e àquela multidão. A prática da palavra do Senhor é a base para a construção da vida espiritual dos discípulos de Cristo. Ouvir a palavra de Cristo e praticar a palavra de Cristo é a base para a construção da vida espiritual dos discípulos, daqueles que ouvem a palavra de Jesus. Ok? A prática da palavra de Deus, a prática da palavra de Jesus Cristo, ensina Jesus quando ele traz esta figura da rocha. A prática da palavra de Deus oculta a vida do discípulo dos aplausos e dos holofotes. Entenda isto. O Senhor Jesus, quando fala que o primeiro fundamento é a rocha, quando ele usa esta figura, ele está dizendo para os discípulos dele o seguinte: a vida de vocês é uma vida oculta, está longe de aplausos, está longe de holofotes. Por quê? Porque a rocha, ela é alicerce, ela não é parede. Ela é alicerce que fica escondida, ela não é parede que fica visível. Compreende o que Jesus está ensinando quando ele traz a rocha como figura de linguagem para ensinar aos seus discípulos aqui? O primeiro fundamento, então, é a rocha. O segundo fundamento que o Senhor Jesus trata aqui neste texto é a areia. Então, nós estamos falando que a primeira figura que aparece aqui são os fundamentos. E aí Jesus mostra dois fundamentos. O primeiro fundamento, a rocha, falamos agora. O segundo fundamento é a areia. A areia. A areia fala de facilidade, frouxidão. A areia fala de instabilidade. A areia fala daquilo que é passageiro. A areia fala daquilo que é visível, daquilo que é externo. Compreendeu? A rocha é interno, a areia é externo. Você chega numa praia, você chega num lugar, tem que ter areia para construção. Aquele monte de areia, a areia posta ali, está fácil. A areia está aí misturada na massa para a parede. A areia está aí, é visível, é externo. O Senhor Jesus, ao usar esta figura, falando para os seus discípulos, falando para a multidão que o entendia, sabia do que ele estava dizendo, o Senhor Jesus então está dizendo que ouvir a palavra dele e não praticar é não fundamentar a vida em Cristo. Ouvir a palavra e não praticar é fundamentar a vida, é não fundamentar a vida em Cristo. Se o discípulo que estava ouvindo, a multidão que estava ouvindo a Cristo, não praticasse a palavra de Cristo, então esta multidão ou este discípulo não estava fundamentando a sua vida em Cristo. O Senhor Jesus ensina, quando ele traz a figura da areia, ele está ensinando que não praticar a palavra de Cristo é não fazer
a sua vontade. Por isso que ele começa a falar do assunto no versículo 21, e ele diz no versículo 21, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Não praticar a palavra de Cristo é não fazer a sua vontade. Olha que preciosidade, olha quanta coisa. A areia fala conosco. Uma vida tendo como fundamento a areia nos ensina demais. Cristo Jesus é tremendo. Não praticar a palavra de Cristo é fundamentar a vida cristã em facilidades, em instabilidades da alma, instabilidades, não estabilidade, mas instabilidades. Quando o discípulo de Cristo que estava ouvindo Cristo falar, a multidão estava ouvindo, olha, ele trouxe areia para comparar que quem não pratica a palavra de Deus está fundamentando sua vida nas facilidades, nas instabilidades da alma, nas instabilidades do ego, nas instabilidades do eu. Eu faço, eu promovo, eu tenho feito, eu isto, eu aquilo, eu. Aquele que não é praticante da palavra, Cristo estava dizendo para os seus discípulos, aquele que ouve, mas não pratica, está fundamentando sua vida em facilidades. Gosta e prefere as facilidades da vida cristã, gosta e prefere as instabilidades da alma, as instabilidades do eu, do ego, está fundamentando sua vida no eu, no ego, não é? Não praticar a palavra de Cristo, Jesus ensinava aos seus discípulos, é tentar estabelecer a vida de acordo com as aparências. Fundamentar sua vida na areia, ou seja, não praticar a palavra de Cristo, é tentar estabelecer a vida cristã de acordo com aparências, com exigências da religiosidade. É isto mesmo que você ouviu. Ouvir a palavra de Cristo e não praticá-la é estabelecer a vida cristã de acordo com aparências, com exigências da religiosidade. É o que Cristo está nos ensinando aqui. A falta de prática da palavra do Senhor expõe o discípulo à busca de aplausos, de aprovação dos outros, dos holofotes. Por quê? Porque é parede, não é alicerce. Quando falei sobre a rocha, eu disse, é alicerce, não é parede. Por isso que é oculto lá quando é a rocha. Mas quando é aqui com a areia, é o contrário, é a busca de aplausos, é a busca de aprovação dos outros, é a busca dos holofotes. Por quê? Porque é parede, não é alicerce. É isto que o Senhor Jesus está nos ensinando. Então, eu disse que Jesus usa 3 figuras aqui. A primeira figura, a figura dos fundamentos. E ele usou a rocha e a areia para falar sobre os fundamentos. Agora tem uma segunda figura aqui, a figura dos edificadores, se você quiser, dos construtores. Aqui nós temos no versículo 24 e também no versículo 26, os edificadores. O primeiro edificador que nós vemos aqui, e Jesus vai tratar sobre 2 edificadores, o primeiro edificador é o prudente. O prudente. Quem é esse edificador prudente? O edificador prudente é aquele que não procura perigos. Aquele que não procura perigos. O edificador prudente é o ajuizado.
O edificador prudente, ele é ajuizado. Ele procura evitar inconveniências. O prudente é aquele que procura evitar as inconveniências. O prudente é aquele que é previdente. O prudente é aquele que evita consequências ruins. O prudente é aquele que evita consequências ruins. Então, o Senhor Jesus está falando sobre o construtor primeiro, que ele usa aqui nesta parábola, é o prudente. A prudência do discípulo fica evidente na escolha do fundamento. Percebe-se que o construtor é prudente ou não na escolha do fundamento. No caso do prudente, ele escolhe a rocha. Ele escolhe a prática da palavra de Deus. Eita maravilha! Aquele que está construindo sua vida espiritual, aquele que está construindo o caráter cristão, o prudente. Eita, que bênção! Ele escolhe o fundamento que é a rocha. A prudência, ela é manifesta na vida do discípulo através da obediência irrestrita e da prática da palavra de Deus. Eu vou repetir. A prudência é manifesta na vida do discípulo através da obediência irrestrita e da prática da palavra de Deus. Esse é o prudente. O prudente é um edificador. O prudente é um edificador. Ou seja, o prudente é um construtor. E edifica o que é permanente. O prudente, ele é um construtor, ele é um edificador, mas ele edifica, ele constrói o que é permanente. Esse é o primeiro edificador, o prudente. E o segundo edificador? Qual é o segundo edificador? Versículos 24, versículo 26, você vai encontrar o segundo edificador. Ele é chamado por Jesus de insensato. O segundo edificador, ele é insensato, ou seja, aquele a quem falta juízo, aquele que é louco. Olha só, insensato é aquele a quem falta o juízo, aquele que é louco, aquele que não é são, ou seja, não tem saúde, não é são. Aquele que age de modo inconsequente, aquele a quem falta o bom senso. Então, o Senhor Jesus está falando que aqueles crentes, aqueles que o ouvem, que não praticam a sua palavra e por isso são faltos de juízo, são loucos, não têm saúde espiritual, são inconsequentes na vida espiritual e falta o bom senso para essas pessoas que ouvem, mas não praticam a palavra de Jesus Cristo. O segundo construtor, que é o insensato, a insensatez do crente fica evidente na escolha do fundamento. Assim como lá no prudente, aqui também a insensatez do crente fica evidente na escolha do fundamento. Por quê? Porque o insensato escolhe a areia, ou seja, não praticar a palavra de Deus.
A areia, nós já falamos, porque fez parte do fundamento, a areia significa não praticar a palavra de Deus. A construir na areia é querer facilidade para viver a vida cristã. Construir na areia é querer viver uma vida cristã frouxa. Construir na areia é querer viver para agradar os outros, para ser bem visto e bem quisto, para ter uma aparência maravilhosa diante dos outros. Isso é construir na areia. Isso é ser um edificador insensato. É praticar a insensatez espiritual. A insensatez é manifesta na vida do crente pela tentativa de viver a vida como ouvinte da palavra, mas negligente na prática dela. A insensatez é manifesta na vida do crente pela tentativa de viver a vida como ouvinte da palavra, mas negligente na prática dela. O insensato é um edificador também, assim como o prudente. O insensato é um edificador. O insensato é verdade, ele é um construtor, é verdade. Mas o prudente edifica o que é permanente. O insensato edifica o que é transitório, o que é passageiro. O insensato está interessado no aqui e agora, no receber o aplauso aqui e agora, ser bem querido, bem visto, aceito por todos, estar de bem com todos, não é verdade? Satisfazer a todos, porque ele está ligado naquilo que é passageiro, transitório. Então, nós falamos sobre as duas primeiras figuras. Primeiro nós falamos sobre os fundamentos. Agora nós falamos sobre os edificadores, ou os construtores. E a terceira figura que aparece nesta parábola são os elementos de teste. Os elementos de teste. É a terceira figura de linguagem que aparece aqui. Os fundamentos e os edificadores são submetidos aos mesmos testes. É interessante, os fundamentos, que são a rocha e a areia, os edificadores, que são o prudente e o insensato, todos são submetidos aos mesmos testes, todos. Não há exceção, não há acepção da parte de Deus, todos são submetidos aos mesmos testes. Quais são esses elementos de teste que encontramos aqui na palavra de Deus nesta parábola? Os elementos de teste são a chuva, os rios e os ventos. Os elementos de teste são as chuvas, os rios e os ventos. Estão aqui na palavra de Deus. São os elementos da natureza que estão além do poder daqueles que edificam. São elementos da natureza que são usados por Deus. Tudo aquilo que é usado pelo próprio Deus para testar os fundamentos e os construtores. Olha que preciosidade. Deus usa os elementos da natureza. Deus usa tudo o que Ele quer. Tudo o que o homem não pode ter, que os construtores não podem deter. E os elementos sofrerão os impactos destes elementos de teste. Os fundamentos sofrerão os impactos. Os construtores sofrerão os impactos. Ok? O objetivo desses elementos está aqui falado por Jesus. Jesus está ensinando isso, que os elementos, o objetivo desses elementos é testar a qualidade do fundamento. É testar a qualidade do fundamento e evidenciar as habilidades dos construtores. Eu vou repetir. O objetivo desses elementos é testar a qualidade dos fundamentos e evidenciar as habilidades dos construtores.
Que preciosidade que Jesus está ensinando nesta parábola. Os elementos, eles servem para testemunhar a permanência ou a ruína das casas que foram edificadas. Os elementos de teste, eles servem como testemunha, e eles vão testemunhar a permanência ou a ruína das casas que foram edificadas. Estes são os ensinos desta parábola. Eu quero concluir dizendo o seguinte: nós aprendemos com o Senhor Jesus, através desta parábola, das duas casas, que seus discípulos, os seus ouvintes, deveriam escolher onde fundamentar suas vidas. Segundo, seus discípulos, seus ouvintes, deveriam entender que são edificadores de vidas. Os discípulos são edificadores de vidas. Terceiro, nós aprendemos com Jesus nesta parábola que seus discípulos precisam estar preparados para os testes que enfrentarão em suas vidas. Muito bem, assim eu concluo. E te convido agora à aplicação desta parábola a nós. A aplicação deste texto bíblico à sua vida e à minha vida. Aplicando. Primeiro, se nós somos discípulos do Senhor Jesus, devemos fundamentar nossas vidas sobre a prática da palavra de Deus. Fundamentar nossas vidas em Cristo, somente em Cristo, pois só Ele é a rocha. Se somos apenas ouvintes da palavra de Cristo, se somos crentes, não praticantes, nossas vidas estão sendo edificadas nas superficialidades, das facilidades da religiosidade. É isso mesmo, se somos apenas ouvintes, crentes que não praticam a palavra de Deus, nossas vidas estão sendo edificadas, fundamentadas em superficialidades, facilidades religiosas. Segundo, aplicando. Você, meu irmão, minha irmã, você e eu, estamos edificando nossas vidas. E as vidas de outros, nós estamos edificando outras vidas também. Não se esqueça disso, que Deus está usando você para edificar outras vidas. Preste atenção e tome cuidado. Somos construtores, somos edificadores. Nossas vidas e as vidas de outros estão dependendo das nossas decisões, das nossas ações, das nossas omissões frente à palavra de Deus. Cuidado, você é um edificador de vidas. Olhe para as suas decisões, para as suas ações, para as suas omissões. Você está influenciando vidas, ou na areia, ou na rocha. Cuidado! Somos chamados a atenção a tomarmos cuidado, porque você e eu somos edificadores e somos responsáveis pela vida que vivemos, as decisões que tomamos. Aquilo que estamos ensinando com palavras e com as nossas atitudes e ações constantemente, nós estamos edificando vidas. Terceiro, aplicando. As aflições, meus irmãos, as lutas, as tentações, as provações virão contra as nossas vidas, não há exceção, elas virão contra as nossas vidas. Ninguém é poupado, ninguém, todos passam pelo teste de qualidade do caráter, da motivação, das intenções. Todos somos testados e provados. Por isso, eu te pergunto,
para você pensar sobre sua vida. Eu te pergunto, quais têm sido os resultados obtidos por Deus quando Ele nos prova? Quais são os resultados que Deus obtém à medida que Ele nos prova? Qual será o resultado das suas escolhas como construtor da sua própria vida e do seu caráter cristão, e daquilo que você está construindo no caráter de outros? Qual será o resultado das suas escolhas como construtor? Será permanência, rocha, ou ruína, areia? Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor Jesus, esta é a tua palavra revelada, clara para os seus discípulos. Aqueles que têm ouvido para ouvir, vão ouvir. Aqueles que são discípulos do Senhor, já compreendem a tua palavra e tomarão o caminho de construir, edificar suas próprias vidas na rocha e ajudarão outros a edificarem suas vidas na rocha, que é Cristo Jesus, a rocha da nossa vida. Oramos em teu nome, Senhor. Amém.